Capítulo 7. O fracasso é o caminho para a frente. Falo mesmo a sério quando digo isto. Tive muita sorte. Concluí a faculdade em 2007, mesmo a tempo do colapso financeiro e da grande recessão, e tentei entrar no pior mercado de trabalho em mais de 80 anos. Por volta da mesma altura, descobri que a pessoa que subalugava um dos quartos no meu apartamento não pagara a renda durante 3 meses. Quando a confrontei com isso, ela chorou e depois desapareceu, tendo eu e o outro colega de casa de cobrir todas as despesas. Adeus poupanças. Passei os 6 meses seguintes a viver no sofá de um amigo, acumulando trabalhos ocasionais e tentando manter-me o menos endividado possível enquanto procurava um trabalho a sério. Digo que tive muita sorte porque entrei no mundo adulto já como um fracasso. Comecei no fundo do poço. Esse é, basicamente, o maior medo de toda a gente mais tarde na vida. Quando são confrontados com o arranque de um novo negócio, mudam de carreira ou deixam um emprego horrível. E eu tive a experiência logo à partida. A partir daí, as coisas só podiam melhorar. Por isso, que sorte! Quando estamos a dormir num colchão mal cheiroso e temos de contar as moedas para ver se podemos ir ao McDonald's nesta semana e já mandamos 20 currículos sem uma palavra de resposta, começar um blog ou um negócio estúpido na internet não parece uma ideia assustadora. Se cada projeto que eu começasse fosse um fracasso e se nenhuma das minhas publicações no blog fosse lida, eu apenas estaria de volta ao meu ponto de partida. Então, por que não tentar? O fracasso, em si mesmo, é um conceito relativo. Se o meu critério fosse tornar-me um anarco-comunista revolucionário, o meu completo fracasso em ganhar qualquer espécie de dinheiro entre 2007 e 2008 teria sido um sucesso estrondoso. Mas se, tal como para a maioria das pessoas, o meu critério fosse simplesmente encontrar um primeiro trabalho a sério que me permitisse pagar algumas contas depois de sair da escola, eu era um rotundo fracasso. Cresci numa família abastada. O dinheiro nunca foi problema. Pelo contrário, cresci numa família abastada onde o dinheiro era mais frequentemente usado para evitar problemas do que para os resolver. Mais uma vez tive sorte, porque isto me ensinou muito cedo que fazer dinheiro só por si era um critério deficiente para mim. Era possível ganhar muito dinheiro e ser-se infeliz, tal como era possível estar falido e bastante contente. Assim sendo, por que usar o dinheiro para me avaliar como pessoa? Em vez disso, o meu valor era algo diferente. Era liberdade, autonomia. A ideia de ser um empreendedor sempre me atraíra, porque detestava que me dissessem o que fazer e preferia fazer as coisas à minha maneira. A ideia de trabalhar na internet atraía-me porque podia fazê-lo em qualquer lugar, sempre que quisesse. Coloquei a mim mesmo uma questão simples. Prefiro ganhar bom dinheiro e trabalhar no emprego que odeio, ou brincar aos empreendedores de internet e estar falido durante algum tempo? A resposta foi imediatamente clara, a última. Depois perguntei a mim mesmo se tentar isto e falhar e daqui a alguns anos tiver mesmo de arranjar um emprego, terei realmente perdido alguma coisa? A resposta foi não. Em vez de um tipo de 22 anos, falido, desempregado e sem experiência, seria um tipo de 25 anos, falido, desempregado e sem experiência. E daí? Com estes valores, não prosseguir com os meus próprios projetos tornou-se um fracasso. Não a falta de dinheiro, não dormir em sofás de amigos e familiares, o que continuei a fazer durante a maior parte dos 2 anos seguintes. E não um currículo vazio. O paradoxo fracasso-sucesso. Certo dia, já velho, Pablo Picasso rabiscava sobre um guardanapo usado, sentado num café em Espanha. Estava totalmente despreocupado, desenhando o que lhe dava na gana, mais ou menos como os adolescentes desenham pénis nas casas de banho. Exceto que naquele caso era Picasso, pelo que os seus pénis de casa de banho eram mais um assombro cubista impressionista sobre manchas de cafés batidas. Seja como for, uma mulher sentada perto dele olhava-o com fascínio. Alguns momentos depois, Picasso terminou o café e amarrotou o guardanapo para o deitar fora ao sair. A mulher abordou-o. Espere, disse ela. Posso ficar com esse guardanapo onde estava a desenhar? Eu pago-lhe. Claro, respondeu Picasso. São 20.000 dólares. A mulher lançou a cabeça para trás como se ele tivesse atirado um tijolo. O quê? Levou apenas 2 minutos a desenhá-lo? Não, minha senhora, disse Picasso.
Levei mais de 60 anos a desenhá-lo. Meteu o guardanapo no bolso e saiu do café. O aperfeiçoamento em alguma coisa funda-se sobre milhares de minúsculos fracassos. E a magnitude do nosso sucesso funda-se na quantidade de vezes em que falhamos em alguma coisa. Se alguém for melhor do que nós em alguma coisa, provavelmente é porque já falhou mais nisso do que nós. Se alguém for pior, é porque provavelmente não passou por tantas experiências dolorosas como nós. Se pensarmos numa criança pequena a tentar aprender a andar, ela vai cair e magoar-se centenas de vezes. Mas em momento algum a criança para e pensa: "Oh, parece que andar não é para mim, não tenho jeito nenhum." Evitar o fracasso é algo que aprendemos mais tarde na vida. Tenho a certeza de que um dos grandes culpados é o nosso sistema educativo, que julga rigorosamente com base no desempenho e castiga os que não executam bem. Outra parte da culpa vem de pais dominadores ou críticos, que não deixam os filhos fazer as asneiras vezes suficientes e, em vez disso, os castigam por tentarem algo novo ou inesperado. E depois temos os meios de comunicação de massa, que nos expõem constantemente a infindáveis sucessos estelares e nunca nos mostram os milhares de horas de treino aborrecido e tedioso que foram necessários para atingir o sucesso. A certa altura, a maioria de nós chega a um ponto em que tem medo de falhar, em que evita instintivamente o fracasso e se limita ao que lhe aparece à frente ou àquilo que já é bom. Isto limita-nos e sufoca-nos. Apenas podemos ser bem-sucedidos em algo em que nos estamos dispostos a falhar. Se não estivermos dispostos a falhar, não estamos dispostos a ser bem-sucedidos. Muito deste medo do fracasso provém de termos escolhido maus valores. Por exemplo, se eu me avaliar pelo padrão fazer com que todos os que me conhecem gostem de mim, ficarei ansioso, porque o fracasso é 100% definido pelas ações dos outros, não pelas minhas. Eu não o posso controlar. Por isso, o meu próprio valor está à mercê dos juízos de valor dos outros. No entanto, se em vez disso adotar o critério melhorar a minha vida social, posso viver em conformidade com o meu valor de boas relações com os outros, independentemente de como os outros me reagem. O meu valor próprio baseia-se nos meus comportamentos e felicidade. Os valores maus, como vimos no capítulo 4, envolvem objetivos externos tangíveis fora do nosso controle. A perseguição desses objetivos causa grande ansiedade. Mesmo que consigamos atingi-los, deixam-nos vazios e sem vida, porque uma vez que sejam atingidos, não há mais problemas para resolver. Os valores melhores, como vimos, são orientados para o processo. Algo do género: exprimir-me com honestidade. Um critério para o valor da honestidade nunca é completamente concluído. É um problema a que se tem de voltar constantemente. Cada nova conversa, cada nova relação, traz-nos novos desafios para uma expressão honesta. O valor é um processo contínuo ao longo de toda a vida, que nunca está concluído. Se o nosso critério para o valor, sucesso pelos ladrões mundanos, for comprar uma casa e um bom carro, e passarmos 20 anos a trabalhar arduamente para conseguir, assim que o critério for cumprido, não nos resta nada. Dê então as boas-vindas à sua crise de meia-idade, porque o problema que o motivou durante toda a sua vida adulta acabou de lhe ser retirado. Não há outras oportunidades de continuar a crescer e a melhorar e, no entanto, é o crescimento que gera felicidade, não uma longa lista de concretizações arbitrárias. Neste sentido, os objetivos, como são convencionalmente definidos, fazer uma licenciatura, comprar uma casa no lago, perder 6 quilos, são limitados na quantidade de felicidade que podem produzir nas nossas vidas. Podem ser úteis quando procuramos benefícios rápidos, a curto prazo, mas como guias para a trajetória geral da nossa vida, são uma treta. Picasso permaneceu prolífero toda a sua vida. Viveu até depois dos 90 anos e continuou a produzir arte até ao fim. Se o seu critério tivesse sido tornar-me famoso, ou fazer uma pipa de massa no mundo da arte, ou pintar 1 milhar de quadros, teria estagnado em algum ponto do caminho. Teria sido avassalado pela ansiedade ou pela insegurança. Provavelmente não teria aperfeiçoado ou inovado a sua arte da forma como o fez, década após década. A razão para o sucesso de Picasso é exatamente a mesma pela qual, já velho, era feliz a rabiscar num guardanapo, sozinho num café.
O seu valor subjacente era simples e humilde, e era interminável. O valor era expressão honesta, e foi isto que tornou o guardanapo tão valioso. A dor faz parte do processo. Nos anos de 1950, um psicólogo polaco chamado Kazimierz Dabrowski estudou sobreviventes da Segunda Guerra Mundial e a forma como eles tinham lidado com experiências traumáticas durante a guerra. Tratava-se da Polónia, por isso as coisas tinham sido bastante duras. Aquelas pessoas tinham experimentado ou testemunhado fome em massa, bombardeamentos que tinham deixado as cidades em escombros, o Holocausto, a tortura de prisioneiros de guerra e a violação e assassinato de membros da família, se não pelos nazis, então alguns anos mais tarde pelos soviéticos. Quando Dabrowski estudou os sobreviventes, notou algo que ao mesmo tempo o surpreendeu e fascinou. Uma percentagem significativa acreditava que as experiências do tempo de guerra, se bem que dolorosas e, na verdade, traumáticas, tinham-nos tornado pessoas melhores, mais responsáveis e, sim, até mais felizes. Muitos descreviam as suas vidas antes da guerra como se, nessa altura, tivessem sido pessoas diferentes, ingratos e pouco carinhosos com aqueles que amavam, preguiçosos e consumidos por problemas mesquinhos, achando-se no direito de terem tudo o que tinham. Depois da guerra, sentiam-se mais confiantes, mais seguros de si próprios, mais gratos e indiferentes às trivialidades e pequenos aborrecimentos da vida. Obviamente, as suas experiências tinham sido horríveis e estes sobreviventes não eram felizes por terem sido obrigados a vivê-las. Muitos deles ainda tinham cicatrizes emocionais deixadas pela guerra, mas alguns tinham conseguido utilizar essas cicatrizes para se transformarem de maneiras positivas e fortes. E não estão sozinhos nessa reversão. Para muitos de nós, as concretizações de que mais nos orgulhamos surgiram em face das maiores adversidades. A nossa dor torna-nos frequentemente mais fortes, mais resilientes, mais fundamentados. Muitos sobreviventes de cancro, por exemplo, relataram que se sentem mais fortes e mais gratos depois de vencerem a batalha pela sobrevivência. Muitos militares referem uma resiliência mental ganha por suportarem os ambientes perigosos de uma zona de guerra. Dabrowski argumentou que o medo, a ansiedade, a tristeza não são necessariamente sempre indesejáveis nem estados mentais inúteis. Muitas vezes são representativos da dor necessária ao crescimento psicológico. E negar essa dor é negar o nosso próprio potencial. Tal como uma pessoa deve sofrer dor física para desenvolver ossos e músculos mais fortes, também deve sofrer dor emocional para desenvolver maior resiliência, um sentido mais forte de quem é, mais compaixão e uma vida em geral mais feliz. As nossas mudanças mais radicais, em perspectiva, acontecem frequentemente depois dos nossos piores momentos. Muitas vezes é quando sentimos uma dor intensa que temos vontade de refletir sobre os nossos valores e tentar perceber por que parecem falhar-nos. Precisamos de alguma espécie de crise emocional para vermos objetivamente como é que temos procurado sentido na nossa vida e depois ponderar uma mudança de curso. Podemos chamar a isto bater no fundo ou ter uma crise existencial. Eu prefiro chamar-lhe aguentar a tempestade de merda. Escolha o que lhe servir. E talvez se encontre num lugar assim neste preciso momento. Talvez esteja a sair do desafio mais significativo da sua vida e esteja desconcertado porque tudo aquilo que antes julgara ser normal, verdadeiro e bom, acabou por se revelar o oposto. Isso é bom, é o princípio. Nunca é demais enfatizar isto, mas a dor faz parte do processo. É importante senti-la, porque se estiver sempre em busca de heights para encobrir a dor, se continuar a ceder ao tenho o direito e ao pensamento positivo e ilusório, se continuar a entregar excessivamente a diversas substâncias ou atividades, então nunca gerará a motivação necessária para realmente mudar. Quando eu era jovem, sempre que a minha família adquiria um novo VCR ou aparelhagem de som, premia todos os botões, ligava e desligava todos os fios e cabos só para ver o que cada uma das coisas fazia. Com o tempo, aprendi como é que funcionava todo o sistema. E como sabia como funcionava tudo, era muitas vezes a única pessoa da casa que usava o aparelho.
Tal como acontece em relação a muitos miúdos millennials. Os meus pais olhavam-me como se eu fosse uma espécie de prodígio. Para eles, o facto de eu conseguir programar o vídeo sem olhar para o manual de instruções fazia de mim a segunda vinda de Tesla. É fácil olhar para a geração dos meus pais e rir da sua tecnofobia. Mas quanto mais entro na idade adulta, melhor percebo que todos temos áreas da nossa vida em que somos como os meus pais com o vídeo. Sentamos-nos, olhamos, abanamos a cabeça e dizemos: mas como? Quando, na verdade, é tão simples quanto fazê-lo e pronto. Estou sempre a receber e-mails de pessoas que me fazem perguntas destas. E, durante muitos anos, não soube o que lhes responder. Há aquela rapariga cujos pais são imigrantes e poupam toda a vida para a mandar para a Faculdade de Medicina. Agora que ela está lá, odeia. Não quer passar a vida toda como médica. Por isso o que mais quer é desistir. No entanto, sente-se encurralada. Tão encurralada, de facto, que acaba por mandar um e-mail a um estranho na internet, eu, para colocar uma dúvida estúpida e óbvia. Como é que eu saio da Faculdade de Medicina? O universitário que tem uma paixão pela orientadora agoniza perante qualquer sinal, qualquer riso, qualquer sorriso, qualquer cedência a uma conversa informal e manda-me por e-mail uma novela de 28 páginas que termina com a pergunta: como é que a convido para sair? Ou a mãe solteira cujos filhos agora adultos acabaram a escola e estão estendidos no sofá dela, a comer a comida dela, a gastar o dinheiro dela, sem respeitar o seu espaço nem o seu desejo de privacidade. Ela quer que eles vão tratar da vida deles, quer tratar da vida dela e, contudo, tem um medo terrível de pressionar os filhos a sair, a ponto de me perguntar: como é que lhes peço para se mudarem? Estas são as perguntas VCR. De fora, a resposta é simples: calem-se e façam-no. Mas de dentro, na perspectiva de cada uma destas pessoas, estas perguntas parecem insuperavelmente complexas e opacas. Dilemas existenciais embrulhados em enigmas embalados num balde de KFC cheio de cubos de Rubik. As perguntas VCR são engraçadas, porque a resposta parece difícil a quem as faz e parece fácil a todos os outros. O problema aqui é a dor. Preencher os impressos apropriados para sair da Faculdade de Medicina é uma ação simples e óbvia. Partir o coração dos pais não é. Convidar a tutora para sair é tão simples quanto dizer as palavras. Arriscar um intenso embaraço e rejeição parece muito mais complicado. Pedir a alguém que saia da nossa casa é uma decisão clara. Se estivermos a abandonar os nossos filhos, não é. Debati-me com a ansiedade social durante grande parte da minha adolescência e início de idade adulta. Passava a maior parte dos dias a distrair-me com videojogos e a maior parte das noites a beber ou a fumar para aliviar o desconforto. Durante muito tempo, a ideia de falar com um estranho, sobretudo se fosse particularmente atraente, interessante, popular, inteligente, parecia-me impossível. Andei envolto num nevoeiro durante anos, colocando a mim mesmo perguntas VCR. Como? Como é que me aproximo de uma pessoa e falo com ela? Como é que alguém pode fazer isso? Tinha toda a espécie de crenças erradas acerca disto. Por exemplo, que não podia falar com ninguém a não ser que existisse uma razão prática. Ou que as mulheres iam julgar-me um violador tenebroso se eu dissesse algo tão simples como olá. O problema era que as minhas emoções definiam a minha realidade. Como parecia que as pessoas não queriam falar comigo, comecei a acreditar que não queriam mesmo. E, daí, a minha pergunta VCR. Como é que me aproximo de uma pessoa e falo com ela? Como não conseguia separar aquilo que sentia da realidade, não conseguia sair de mim próprio e ver o mundo como ele era. Um lugar simples, onde duas pessoas se podem aproximar a qualquer altura e conversar. Muitas pessoas, quando sentem alguma forma de dor, cólera ou tristeza, desistem de tudo e procuram entorpecer tudo o que sentem. O objetivo é voltarem a sentir-se bem, o mais depressa possível. Mesmo que isso implique o uso de substâncias ou enganarem-se a si mesmas ou voltarem aos seus valores merdosos. Aprenda a suportar a dor que escolheu. Quando escolhe um novo valor, está a escolher introduzir uma nova forma de dor na sua vida. Desfrute dela. Saboreia, receba-a de braços abertos e depois atue, apesar dela. Não vou mentir.
Ao princípio, isto vai parecer impossivelmente difícil, mas que pode começar pelo mais simples. Vai sentir que não o sabe fazer. Mas já discutimos isto. Nós não sabemos nada. Mesmo quando pensamos que sabemos, não fazemos puta ideia de quando andamos a fazer. Assim sendo, o que temos a perder? O essencial da vida é não saber e fazer a si mesmo. Toda a vida é assim, nunca muda. Mesmo quando estamos felizes, mesmo quando peidamos, pode por limpim-pim, mesmo quando ganhamos a lotaria e compramos uma pequena frota de jet skis, continuamos a não ter ideia do que andamos a fazer. Nunca se esqueça disso e nunca o receie. O princípio do faça alguma coisa. Em 2008, depois de ter mantido um emprego normal 6 semanas inteiras, desisti de toda essa história de empregos para desenvolver um negócio online. Na altura, eu não fazia mais pálida ideia do que estava a fazer, mas achava que, se era para estar falido e infeliz, mais valia que se fosse enquanto trabalhava nas minhas condições. E, nessa altura, a única coisa que parecia interessar-me realmente era andar atrás de raparigas. Então, que se foda, decidi iniciar um blog acerca da minha louca vida amorosa. Na primeira manhã em que acordei trabalhador por conta própria, fui rapidamente consumido pelo terror. Dei por mim sentado diante do portátil e percebi, pela primeira vez, que era inteiramente responsável por todas as minhas decisões, assim como pelas suas consequências. Era responsável por ensinar a mim mesmo web design, marketing de internet, otimização do motor de busca e outros temas esotéricos. Nesse momento estava tudo sobre os meus ombros. E então fiz o que faria qualquer rapaz de 24 anos que acabara de deixar um emprego e não fazia ideia do que estava a fazer. Baixei alguns jogos de computador e evitei o trabalho, como se fosse o vírus ébola. À medida que as semanas passavam e a minha conta bancária ia do negro ao vermelho, tornou-se claro que precisava de arranjar uma estratégia que me obrigasse a dedicar as 12 ou 14 horas diárias necessárias ao arranque de um negócio. E esse plano surgiu de um lugar inesperado. Quando eu andava na escola secundária, o meu professor de matemática, o Sr. Packwood, costumava dizer: se estiveres bloqueado, começa num problema. Não fiques a pensar nele. Simplesmente começa a trabalhá-lo. Mesmo que não saibas o que estás a fazer, o simples ato de trabalhar nele fará com que as ideias certas acabem por surgir na tua mente. Durante o meu período inicial como trabalhador por conta própria, quando agonizava todos os dias, sem qualquer pista do que devia fazer e aterrorizado com os resultados, ou falta deles, o conselho do Sr. Packwood começou a acenar-me dos recessos da minha mente. Ouvia-o como um mantra. Não fiques aí quieto. Faz alguma coisa. As respostas virão a seguir. No processo de aplicar o conselho do Sr. Packwood, aprendi uma lição poderosa acerca da motivação. Demorei cerca de 8 anos a interiorizar esta lição, mas o que descobri durante aqueles longos e torturantes meses de lançamento de produtos falhados, colunas de aconselhamento ridículas, noites desconfortáveis em sofás de amigos, grandes saldos a descoberto e centenas de milhares de palavras escritas, a maioria delas nunca lidas, foi talvez a coisa mais importante que alguma vez aprendi na minha vida. A ação não é apenas o efeito da motivação, é também a sua causa. A maioria de nós apenas se empenha numa ação se sentir um certo nível de motivação. E apenas sentimos motivação quando sentimos inspiração emocional suficiente. Partimos do princípio de que estes passos ocorrem numa espécie de reação em cadeia do género: inspiração emocional, motivação, ação desejável. Se quisermos concretizar alguma coisa, mas não nos sentirmos motivados ou inspirados, partimos do princípio de que estamos tramados. Não há nada que possamos fazer acerca disso. Só quando ocorrer um evento emocional de maior importância na nossa vida é que podemos gerar motivação suficiente para sair realmente do sofá e fazer alguma coisa. O que se passa com motivação é que não é apenas uma cadeia com 3 partes, mas uma espiral infindável. Inspiração, motivação, ação, inspiração, motivação, ação, etc. As nossas ações criam reações e inspirações emocionais posteriores que continuam a motivar as nossas ações futuras. Aproveitando a vantagem deste conhecimento, podemos efetivamente reorientar a nossa atitude mental
da maneira seguinte: ação, inspiração, motivação. Se lhe faltar motivação para fazer uma mudança importante na sua vida, faça alguma coisa, qualquer coisa, na verdade, e depois use a reação a essa ação como forma de se começar a motivar. Chamo isto o princípio do faça alguma coisa. Depois de eu próprio utilizar para desenvolver o meu negócio, comecei a ensiná-lo aos leitores que me chegavam perplexos com as suas próprias perguntas VCR. Como é que me candidato a um emprego? Como é que digo que este tipo quer ser namorada dele? E coisas do género. Durante os primeiros anos em que trabalhei por conta própria, passaram semanas inteiras sem que conseguisse realizar muito, pela simples razão de que eu estava ansioso e estressado acerca do que tinha de fazer, e era demasiado fácil adiar tudo. Contudo, não tardei a aprender que, obrigando-me a fazer qualquer coisa, mesmo a mais básica das tarefas, em breve as tarefas maiores que me pareciam muito mais fáceis. Se tivesse de redesenhar um website inteiro, obrigavam-me a sentar-me e diziam-me: muito bem, agora vou só desenhar o cabeçalho. Porém, depois de fazer o cabeçalho, dava por mim a passar a outras partes do site. E, quando dava por isso, estava revigorado e envolvido no projeto. O autor Tim Ferriss relata uma história que ouviu certa vez sobre um romancista que escrevera mais de 70 romances. Alguém lhe perguntou como conseguia escrever tão consistentemente e manter-se inspirado e motivado. E ele respondeu: 200 palavras merdosas por dia. É só isso. A ideia era que, se ele se obrigasse a escrever 200 palavras merdosas, na maioria das vezes, o ato de escrever inspirava-o, e quando dava por isso, tinha milhares de palavras nas páginas. Se seguirmos o princípio faça alguma coisa, o fracasso parece insignificante, quando o padrão de sucesso é meramente agir. Quando qualquer resultado é visto como um progresso e importante, quando a inspiração é vista como uma recompensa e não como um pré-requisito, impelimos-nos para a frente, sentimos-nos livres para falhar e o falhanço faz-nos avançar. O princípio faça alguma coisa não só nos ajuda a ultrapassar a procrastinação, como é também o processo através do qual adotamos novos valores. Estiver a meio de uma tempestade emocional de merda e tudo parecer sem sentido, se nenhuma das formas que usou para avaliar foi atingida e não tem ideia de quem vem a seguir, se sabe que se tem magoado a si mesmo perseguindo sonhos falsos, ou sabe que existe um critério melhor para se avaliar, mas não sabe como aplicá-lo, a resposta é a mesma. Faça alguma coisa. E se alguma coisa pode ser a mais pequena ação viável em direção a outra coisa. Pode ser qualquer coisa. Reconhece que tem sido uma besta, com mania que tem o direito, em todas as suas relações, e quer começar a desenvolver mais compaixão pelos outros? Faça alguma coisa. Comece com um pequeno passo. Defina o objetivo de ouvir o problema de alguém e dedicar algum do seu tempo a ajudar essa pessoa. Faça-o uma vez. O prometa a si mesmo assumir que é você a raiz dos seus problemas da próxima vez que ficar perturbado. Experimente a ideia e veja como se sente. Muitas vezes isto basta para pôr a bola de neve a rolar. A ação necessária que inspira a motivação para continuar a avançar. Pode tornar-se a sua própria fonte de inspiração. Pode tornar-se a sua própria fonte de motivação. A ação está sempre ao seu alcance e, se fazer alguma coisa for o seu único critério para o êxito, bem, nesse caso, até o fracasso o fará avançar.